como dois doidos. Em 21 dias eles fizeram. Então isso aqui incomoda. Sabe por que incomoda? Porque todas as vezes que nós aparecemos, fica muito claro para quem não está fazendo o quanto que ele poderia estar fazendo que ele não faz. Exato. Porque nós temos 2 braços, 2 pernas, então ficar do lado de quem está fazendo, para quem já se conscientizou que vai viver aquela vidinha, é incômodo porque fica muito claro que existe outra vida a ser vivida que eu não estou vivendo. Então é melhor tentar ofuscar esse cara aqui, porque vai que ele destaca muito, vai ficar muito claro que eu não estou fazendo aquilo que eu... As pessoas de prosperar, trava as pessoas de vender. Você que tem aí, às vezes fala, cara, eu tenho medo de vender, eu tenho medo de ligar, eu tenho medo de fazer uma estratégia. Mas o medo foi um bloqueio que foi, tipo assim, cara, você tomou uma rejeição, uma segunda rejeição, uma terceira rejeição, aí você cria um bloqueio. Você fala, cara, eu não quero ser rejeitado. Nós temos que falar para as pessoas que estão nos assistindo, que estão lá, que é possível. É possível. Nós sabemos o caminho, a gente sabe como fazer. É só você acreditar em você e sair de perto dessas pessoas que estão aí fazendo o seguinte, programando a sua mente com uma programação de miséria. Chegou! Tá no ar. Toque dos reinantes, sobe o nível. Acelera a visão e decisão. Aqui é só quem lidera. Toque dos reinantes é agora. Toque dos reinantes. Fala aí, reinantes! Estamos com mais uma edição aqui do Reinante Talks, Talk do Reinante. Ela já me corrigiu aqui algumas vezes, é Talk do Reinante. E a gente vai estar com uma edição especial hoje, que é uma edição que vai mudar a sua mentalidade nesse 2026. É uma mentalidade de determinação, de vendas, de perseverança, de conquista. É um cara que saiu do zero e simplesmente se destacou e hoje tem mais de... Eu vi que ele virou hoje, no dia que saiu lá, não sei quanto que vai estar já, mas já estava com 1,3 milhões de seguidores. Um cara super relevante, quem sabe ou não ele está vindo aí para um outro rumo da trajetória da vida dele, que eu não sei se eu vou dar esse spoiler aqui hoje no Talk dos Reinantes. Mas estamos aqui, eu, Pedro Reis, sócio do Pablo Massal, sócio do Erasmo Cirqueira, da plataforma Global de Brasília. Está aqui meu sócio Erasmo Cirqueira. É isso aí. O grande Eduardo Prado, esse cara que está com a gente desde o início, um grande amigo. Nos conectamos um dia lá no estádio Mané Garrincha. É verdade. E uma pessoa nos ligou, nos conectou, e a partir disso a gente sentiu o coração do outro. E eu aqui desmarcando reunião no celular, ele desmarcando o outro. Eu nem sabia que ele estava desmarcando, nem ele sabia que eu estava, mas o trem fluiu de tal forma. E hoje a gente vai fluir na vida de vocês. Então, Eduardo Prado, conte um pouquinho sobre quem é o Eduardo, o que ele carrega, para as pessoas te conhecerem um pouco. Fera demais, muito bom estar aqui, parabéns aí pelo trabalho de levar mensagem para quem precisa no mundo do empreendedorismo. Não só empreendedorismo, mas na vida, né? Eu acredito que um CNPJ forte tem que ter por trás vários CPFs fortes, né? Cara, o que acontece? Eu sou um filho amado do Senhor, comecei meu negócio muito novo, perdi meus pais, né? E aí tivemos que começar a trabalhar numa periferia. E aí, depois de um tempo, eu peguei uma bicicleta Barra Forte emprestada com um tio, comprei uma maleta de plástico em promoção no Carrefour, comecei a empreender fazendo manutenção nos freezers da Pepsi no litoral de São Paulo. Pedalava 50, 70 quilômetros por dia para fazer manutenção nesses freezers. Aí essa empresa cresceu. Quando eu estava com 12 colaboradores, eu quebrei. Aí foi quando eu entendi que eu não era empresário. Eu era um cara que era muito esforçado, comecei a fazer algumas coisas, começou a dar certo, a galera começou a indicar, mas eu não era empresário, eu era dono do CNPJ, eu não sabia precificar, não tinha estratégia de vendas, eu vivia de indicação. Eu não tinha nenhum processo, nenhum procedimento. Aí eu descobri que o mundo do empreendedorismo é muito mais do que simplesmente ter vontade de fazer. Tem que ter técnica. Aí eu fui atrás de informação e depois de muito aprendizado, de buscar consultorias, mentorias com a galera do Napoleão Hill no Brasil na época, eu transformei essa empresa quebrada na maior empresa da minha cidade, com atuação em 15 estados do Brasil. E fiquei um apaixonado por vendas. Eu entendi que o jogo, para virar o jogo da minha vida, eu precisaria vender. E eu comecei a estudar sobre isso. E eu sou apaixonado hoje por vendas e me tornei um especialista nisso. Hoje eu ajudo empresas em 18 países, são mais de 4.200 empresas que eu já ajudei e ajudo hoje em 18 países. Olha só, você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção. Tem uma frase sua que eu me apropriei dela. Quando eu conheci o Prado, ele falou o seguinte: eu não era pobre, para mim chegar na linha da pobreza eu tinha que prosperar muito. Isso aí. E eu falei, cara, é a minha realidade. Ele falou agora da Barra Forte.
Eu lembro que a primeira vez que eu vendi picolé para comprar uma bicicleta, eu falei, eu quero uma Calóizinha, aquela bicicleta da época. Só que meu pai falou, não, você vai comprar uma barra circular, porque ela tem uma garupa e dá para você trabalhar nela. Exatamente. E aí, você entende como é que funciona a cabeça de alguém que veio praticamente do nada ou do menos alguma coisa e começou a acessar, por exemplo, uma vida mediana. Só que não parou por aí. E isso é extraordinário. O Prado é empresário, mentor, multiempresário, né? Sim. Pai, um cara extraordinário. Para mim, hoje, um dos maiores especialistas em vendas no nosso país, Eduardo Prado. É uma honra estar recebendo você aqui no Talk dos Reinantes. Bom demais. E, sem dúvida nenhuma, o transbordo que vai acontecer aqui pode mudar a sua história. É isso aí. Pega a caneta e papel, se prepara. Eu vou entregar muito aqui. Aí sim. Então vamos lá. Pegando essa entrega, que hoje vai ser um dia especial. Show. Tá? Vendas mudou a sua vida. Você deixou isso muito claro aqui, mudou o jogo da sua vida. Para as pessoas que estão em casa hoje, qual é a parte mais importante em vendas? O que virou a chave quando você falou assim, cara, eu aprendi isso e isso mudou o jogo das vendas? O mais doido foi que o cliente compra pelas razões dele. Não adianta eu querer vender porque eu preciso pagar a conta, porque eu estou com meu carro atrasado, ou porque eu preciso pagar aluguel, ou porque eu preciso pagar a folha. O cliente vai comprar pelas razões dele. E o maior erro de um vendedor é tentar vender sem entender isso. Então, quando eu vou fazer um treinamento de vendas, eu estou treinando agora uma empresa, cara, que pagou a pólice de seguro para familiares do Titanic. Imagina isso. E os caras são gigantes nos Estados Unidos. E aí, o que eu fiz lá? Aparar as arestas, que eles tinham uma boa abordagem para entender a característica do cliente, mas só que eles não se preocupavam, né? Não tinham essa informação. Se o cara é sinestésico, auditivo, visual, qual é a dor, a dúvida, o desejo e a motivação da pessoa. Essas 4 coisas são impactantes para quem quer vender. Porque se eu já sei qual é a razão do cara e entendo qual é a dor, a dúvida, o desejo, o que motiva ele, eu consigo construir uma proposta matadora. O que é uma proposta matadora? Ela vai conter tudo aquilo que o cara quer e nada que ele não queira. E, às vezes, o vendedor, para não perder a venda, ele pega e monta uma proposta com 20 folhas. Vai que eu acerto. Mas, de repente, o que o cara quer está lá na folha número 15. O cara começa a folhear, isso aqui não me interessa. Então, acho que a maior sacada, Pedro, é entender que o cara compra pelas razões dele. Legal. E uma pergunta assim, eu falo muito para os meus vendedores aqui da plataforma, eu e Erasmo somos vendedores, todo mundo vende, nem que seja uma ideia, Sim. um serviço, um produto, mas todo mundo está vendendo o tempo inteiro. Sim. A imagem que ele representa. Mas existe o vendedor, existe o fechador de pedido. Passador de pedido. Passador de pedido. Conta um pouquinho sobre isso aí. O que você enxerga assim, para a pessoa que está assistindo e fala assim, cara, eu sou um vendedor ou eu sou um passador de pedido? Eu lembro que uma vez eu estava numa mentoria, aí o filho, que geralmente o filho, que é o cara mais desenrolado, né, acessa a empresa e percebe, cara, tem alguma coisa errada aqui, vou buscar uma mentoria. O pai, não, tá maluco, eu tenho uma empresa aqui já há 40 anos, rapaz. E ele conseguiu convencer o pai, entrou na mentoria. Só que o pai não tinha participado de nenhuma aula ainda, online. O dia que o pai for participar, era a aula da gente fazer dinâmica de venda. Como é que é isso? Eu ensino uma estratégia e falo, agora tenta vender para mim. No meio da aula, para todo mundo ver os erros, a gente vai corrigindo. E aí o pai dele falou a seguinte coisa, cara. Pô, você me desculpa aí, mas se eu soubesse que hoje o tema seria, até para vir na primeira vez, não que você vai ensinar aí não é bom, mas que de verdade de venda eu conheço bastante. Eu falei, cara, fantástico, para aí. Mas antes do senhor ir embora, vamos fazer o seguinte, bora dar uma aula para esse pessoal, vende para mim. Quando eu falei isso, ela até se mexeu assim na cadeira. Mas como assim? Falando, a gente finge que o telefone tocou e o senhor vai me vender. E quando eu percebi que ele ia querer sair, eu já fiz o barulho. Bom, o telefone tocou, eu vou atender, o senhor me vende. E ali, cara, ficou claro para todo mundo que ele é dessa época do cara que vive de indicação, que bate no peito e fala, não, a minha empresa é tão boa que 90% do que eu vendo vem de indicação. Qual é o problema disso? Eu costumo dizer, eu aprendi que se eu tenho mais do que 30% do meu faturamento baseado em indicação, eu não controlo o meu negócio. Porque eu não sei quantas pessoas vão indicar mês que vem. E para ter uma empresa sólida, 70% do que eu faturo tem que vir por intermédio da minha prospecção. Porque aí eu defino o que eu vou fazer. E naquele dia, ficou bem claro para ele que ele não sabe vender. O que ele sabe fazer? Atender o telefone porque alguém indicou que fez a venda. E o que ele vai fazer? Ajustar preço e fechar. Então, ele é um passador de pedido que vive de indicação. Mas se ele tiver que ligar para uma pessoa que nunca viu ele, gerar gatilhos mentais, utilizar
as armas da persuasão, entender se o cara é sinestésico, auditivo, visual, descobrir dor, dúvida, desejo, motivação, acabou o vendedor. Olha que loucura. Essa parte que o Prado está falando aqui, ela é muito importante. O seu cliente ele pode ser auditivo, sinestésico ou visual. Se você não entende qual é o perfil do seu cliente, você não sabe como gerar conexão para que ele se interesse pelo produto que você está vendendo. Então, você falou de DDDM, Isso. dor, dúvida, desejo E e motivação do cliente. Olha as preciosidades que ele está soltando aqui para vocês. Vocês precisam entender e mapear isso aqui. Saber se seu cliente ele é sinestésico, auditivo ou visual. E sobre vender, gatilhos mentais e armas da persuasão. Tem vários gatilhos, tem escassez, tem o gatilho da reciprocidade, tem vários outros gatilhos Inimigo que... comum. Tem um gatilho poderoso que a galera está usando muito agora, inclusive por conta da política, é o gatilho Inimigo mental. comum, você falou, é verdade, inimigo comum, que é você ter o mesmo inimigo, sempre que o inimigo do meu... como é que fala a frase? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Então, vocês têm um inimigo em comum, logo vocês se tornam amigos, porque o inimigo em comum é igual. E outra coisa muito grande que eu vejo que você está trabalhando nas suas redes sociais agora, que é a causa do porquê você faz. Né? A causa fica tão grande, eu quero até que você conte um pouco sobre isso, você acabou virando uma causa maior do que você mesmo. Né? O movimento que você gerou em torno das suas redes sociais se transformou maior do que o próprio Eduardo Prado. Como funciona isso? Cara, eu acredito que as pessoas estão... procurando o propósito, né? Não tem a ver só com dinheiro. É lógico que quem aprender a se comunicar melhor vai gerar resultado, mas não é só resultado no dinheiro. Esses dias minha esposa falou assim, domingo, nós somos de uma igreja e ela geralmente desce, faz o café e eu fico lá em cima com as crianças e falo, pode trazer isso para a gente tomar café. Aí meu filho estava dormindo na nossa cama. Eu falei, cara, vamos tomar café? 3 anos. Eu tô com preguiça, pai. Bora tomar café, cara. A gente tem que ir para a igreja. Ele, não, eu tô com preguiça. Aí eu fui lá no ouvido dele e falei assim, então beleza, fica aí que a Má vai descer na minha cacunda. Ele deu um pulo da cama, por quê? Tem uma briga entre os dois, para ver quem vai descer nas minhas costas, eu desço as escadas cantando, e vem um nas minhas costas e outro aqui no colo. E eu sei que eles ficam brigando para isso. Eu fui lá no ouvido dele e falei, então beleza, fica dormindo aí, que a Má vai descer na minha cacunda. Ele deu um pulo da cama, quem vai descer na cacunda sou eu. Ou seja... É lógico que é importante para o meu filho tomar café. Para quem? Para o Prado, para a mãe dele. Mas para ele, o que importa é descer na cacunda do pai dele. Então, eu sei o que move meu filho do ponto A para o ponto B. É essa a diferença de quem sabe que quem vende bem, vende para a mente das pessoas. Quem tentar vender para o bolso, vai escutar o famoso, tá caro, preciso falar com a esposa, preciso falar com meu marido, manda um e-mail que depois eu te respondo. É uma pessoa simplesmente tentando fugir da compra, porque você não foi mais interessante do que interesseiro, entendeu? Olha só, e é interessante, né, Prado? Eu aprendi ao longo da caminhada que comprar, vender e intermediar gera patrimônio. Eu venho fazendo isso há muito tempo. Comprar, vender e intermediar. Anote isso aí. Só que tem pessoas que é o seguinte, eles não gostam de vender, ou acham que não gostam. Porque nem sabe, quando você começou o seu namoro, por exemplo, você estava se vendendo. Você chegou lá e alguma coisa você fez para atrair a sua esposa ou o seu esposo. Para essas pessoas que acham que não sabem vender, o que você fala para elas? O que acontece? Eu acredito que uma pessoa, quando ela tem um propósito bem definido, ela vai chegar à conclusão que ela vai ter que se aperfeiçoar no que diz respeito a interagir com as pessoas, a ser interessante. Esses dias o aluno falou assim, Prado, eu vou numa reunião muito importante que tem uma galera lá, o que você acha que eu posso fazer assim para impactar? Eu falei, vai para essa reunião já entendendo o que você pode entregar para a galera, para você ser muito mais interessante primeiro do que interesseiro. Se tu chega lá tentando descobrir o que você pode arrancar deles, já vai chegar errado. Tu já mapeou os caras que estão lá? Sabe qual é a dor, a dúvida, o desejo e a motivação dos caras que estão lá? De repente você tem algo que pode ajudar. Então, primeiro, tentar entender o que você pode fazer. Com isso, esse gatilho é um dos gatilhos mais poderosos que tem, que é o gatilho mental da reciprocidade. O que é isso? É a vontade de retribuir algo que eu acabei de receber de graça. Então, tem até uma frase que eu falo, quando você estiver no meio de uma venda, interagiu com o cliente, já identificou algumas dores do cliente, qual é a maior sacada? É você usar a seguinte frase, anota aí, independentemente de você fechar comigo ou não, anota essa dica aí. Aí a pessoa vai anotar a dica, uma dica real, que verdadeiramente vai trazer uma transformação. Você conversa mais um pouco, descobre mais alguma dor dessa pessoa, fala, entendi, mas independentemente de você fechar comigo ou não, anota mais essa dica aí para te ajudar. Sem a pessoa perceber, ela vai estar assim, cara, que gente boa, olha só, nem comprei nada e já me ajudou com um monte de coisa aqui. E ela vai estar preparada para querer retribuir. Adivinha como é que um comprador retribui para o vendedor? Comprando.
Então, tem muita coisa que o cara vai precisar fazer no namoro, para falar com o gerente, para falar com a esposa, com o filho. Esses dias foi tão engraçado. Minha esposa vai ver isso, ela vai me matar. Mas eu vou falar aqui em primeira mão, hein? Estou tomando banho em casa, minha esposa entra no banheiro e fala assim, vou fazer aqui uma comemoração aqui em casa sexta-feira, chamar os sócios, as meninas. Cara, sabe aquela semana você está muito cansado, foi muito pesado, eu viajei 2 vezes. Eu não queria fazer eu queria ficar em casa tranquilão. E de dentro do box, eu fiz uma pergunta para ela. E fiquei quieto. Aí ela ficou em silêncio, eu passei a mão assim no box, estava embaçado, estava ela assim, com o braço cruzado, olhando para o espelho. Aí depois ela pegou, sentou na nossa banheira, ficou pensando, e eu lá, no banheiro aqui, olhando, o nosso box, dá para ver a banheira assim, né? E eu estou aqui, ela assim, ó, na banheira. Daqui a pouco ela levantou e falou, eu que não vou fazer festa nenhuma, não. Vou ter que chamar jardineiro, piscineiro, alugar mesa, mó trabalheiro, depois eu que me lasco aqui sozinha. Eu falei, sério, amor? Não, eu que não vou fazer festa nenhuma. Saiu do banheiro. Ou seja, imagina se eu falar assim, não vai fazer festa nenhuma aqui. Meu irmão, imagina o pau quebrando. Então, eu aprendi uma forma de levar a pessoa do ponto A para o ponto B sem bater, sem brigar. Por quê? Eu sei o que importa para ela. Ela quer fazer, mas toda vez que ela se encontra numa situação de ter que chamar piscineiro, jardineiro, alugar mesa, quando ela começa a pensar nessas coisas, ela não quer fazer isso. Eu coloquei uma sementinha nela e falei, beleza, mas você já cuidou disso, para ficar tudo certinho para sexta-feira? Aí ela começou a pensar, falou, o quê? Eu vou arrumar essa encrenca para cima de mim, estou fora, não vou fazer festa nenhuma. Essa é a capacidade de persuasão que eu estou falando, entendeu? E olha que loucura. Você está falando sobre o ato de fazer perguntas. É isso. Porque levar a pessoa do ponto A para o ponto B, você precisa aprender a fazer perguntas. E a gente nunca foi ensinado isso nas escolas. Na escola sempre foi assim. Tem aqui a prova e fala assim, responda a pergunta tal. É sempre responda. Hoje em dia não é nem responda a pergunta tal, é A, B, C, D ou E ali, no máximo. E você vai marcar um X na resposta que você acha certa ou errada. E, na verdade, nossas escolas deveriam está aqui a resposta. Formule a pergunta, porque o que fez eu prosperar, o Erasmo prosperar, o Prato prosperar, foi aprender a fazer perguntas de uma maneira que você consiga chegar no objetivo que você deseja chegar. Isso é uma das coisas mais fortes que eu já aprendi. Dentro desse âmbito das perguntas, você vê ela como nos gatilhos mais fortes para entender do mercado, do cliente, dos processos? Cara, não existe outra forma de vender, Pedro. Porque qual é o jogo da venda? É deixar que o cara fale 60% e eu falo 40% quando eu estou tentando vender. Mas eu nunca posso entregar a palavra para o meu cliente sem uma pergunta. Por quê? Eu posso entregar a palavra para ele e ele descambar para um assunto que não tem nada a ver com a venda. Então, qual é essa estratégia? Eu faço uma pergunta aberta, porque para responder ele vai ter que me trazer vários elementos. E aí eu faço algumas colocações, devolvo para ele de novo com outra pergunta aberta. Que com isso eu vou fazer ele falar muito, e ele falando muito eu vou colher todas as informações que eu preciso para construir a tal da proposta matadora, que vai ser com base em tudo aquilo que ele quer. E quando é que você usa a pergunta fechada? Só quando é para confirmar se eu estou indo no caminho certo. Então eu já entendi alguma coisa aqui do que ele está me falando, e eu vou enveredar para um lado. Aí o que eu faço? Entendi, então para você isso faz sentido sim ou não? O cara fala sim, aí eu já sei do lado que eu tenho que ir. Então, eu só faço pergunta fechada para fazer confirmações se eu estou indo no caminho certo. Porque, de repente, eu falo, cara, então interessa para você ter uma empresa que vai dobrar de tamanho, mas com isso você vai ter que abrir uma nova unidade. De repente, o cara fala, não, nova unidade eu não quero, então eu não posso enveredar para cá. Porque se eu for para cá, é algo que ele não quer. Mas eu faço a pergunta, eu falo para ele o cenário, falo sim ou não. E ele fala sim, falo, então eu estou indo no caminho certo. Então, para isso que eu faço pergunta fechada. Fora isso, é pergunta aberta para mapear o cara, entendeu? Boa. Claro, você também é mentor. Sim. Multi-empresário. E quando você olha essa estrutura que nós temos no nosso país de mentorias, para mim esse é um mercado novo. Há 2 anos e meio eu nem sabia o que era mentoria. Até conheci um maluco chamado Pablo Massal, em uma imersão em São Paulo chamado Método IP. 138. 138. Entrei numa mentoria e saí de uma estrutura de servidor público, de executivo, para hoje um multi-empresário. Eu sei da importância disso. Mas quando você olha para esse mercado, você anda nisso há mais tempo, conhece há mais tempo, tem muitos mentorados em diversos países também. Para quem está assistindo agora, qual é a importância, por exemplo, da pessoa ter um mentor? De andar com alguém que já foi, chegou lá no resultado que ele quer e está disposto a voltar para mostrar para ele o caminho. Cara, todas as palestras que eu faço, eu paro para fazer um agradecimento aos 8 mentores que eu tenho. Por quê? Não existiria nenhuma opção se não fosse com esses caras para sair de uma periferia que não tinha nem banheiro para tomar banho. Mas eu lembro, cara, que a primeira vez que isso me chocou foi quando uma pessoa falou assim, uma pessoa que sempre me orientava, falou, eu vou ter uma reunião com uma pessoa
que eu acho que é importante para você, hein, rapaz. Você não quer ir comigo? Eu falei, vou. Nesse dia, com uma xícara de café na mão, eu fechei meu primeiro negócio de R$1 milhão. Cara, isso deu um cavalo de pau na minha vida. Aí eu entendi a importância de caminhar com pessoas que possam me levar para lugares que eles já foram, que eu nunca fui, e nunca vou ter a chave para entrar lá. Mas fora isso, fora os acessos de lugares, é o acesso, cara. A Bíblia fala que o povo sofre porque falta conhecimento. Um cara que já fez aquilo que eu quero fazer vai me trazer uma condição infinitamente melhor do que se eu for tentar ir lá cavar sozinho. O cara já cavou, o cara já pisou em buraco, já se machucou, aí ele teve que achar as estratégias certas. Então, hoje, quando eu costumo falar isso para meus alunos, cara, a partir de hoje, quando o cara fecha, entrou na mentoria, eu falei, cara, deixa eu te falar como é que eu faço. Quando o bicho pega para o meu lado, eu passo a mão no meu telefone, ligo para o meu mentor, falo, cara, se fosse você fazendo tal coisa, O que você faria? ele sabe o que ele fala? Essa aí eu já fui. Se tu fizer isso, tu se lasca aqui. Se fizer isso, se lasca aqui. Se eu fosse você, eu iria por aqui. Adivinha o que eu faço? Com um cara que já foi e voltou, e já me disse, se tu for por aqui, tu se lasca. Por aqui deu certo. Então, não tem comparação. É como se você tivesse vendado num lugar cheio de espinhos, e quando você tem um mentor, é o cara que pega na tua mão e fala, vem por aqui, ó, não vai não, que aí tu vai pisar. Aí eu já fui, cara, já machuquei aí. Então, eu agradeço a Deus por ter colocado os mentores na minha vida, que foram os caras que tiraram os meus medos. Por quê? Por que o cérebro humano não consegue fazer algumas coisas? Toda vez que o cérebro humano encontra medo, ele trava. Sim. Por sobrevivência. Então, às vezes, eu não faço alguma coisa só porque eu não sei como fazer. Aí tu senta do lado de um cara que já fez e fala, deixa eu te falar, cara, é só você fazer isso, isso e isso. Esses dias nós estávamos num treinamento e aí eu percebi que a galera estava meio assim, tipo, pô, esse negócio é muita frescura, a gente está falando sobre heurística de sobrevivência. Os caras, pô, para de heurística, que diabo é isso? Então, aí eu expliquei o que era heurística de sobrevivência, mas só quando você percebe que a galera, pô, é muita frescura para vender. Quando terminou, eu falei, bom, entenderam? Não, entendemos, então agora vamos para a prática. Pega um cliente de vocês aí que parou de atender, eles vendem plano de saúde. Aí uma menina chamada Amanda falou, tem aqui um cliente que já mandei mensagem 3 vezes, não responde mais. Então, vamos pegar esse daí. Demorou 18 minutos entre iniciar uma nova interação com estratégia e o cliente dizer sim. Aí eles ficaram impactados, cara. Eu falei, essa é a diferença de uma mentoria. 18 minutos para um cliente que não estava atendendo mais. Ela já tinha enviado 3 mensagens. Eu falei, só que agora você vai enviar a mensagem desse jeito, e aí tem uma TV na ponta da mesa, joga a estratégia lá. Você vai seguir aquela estratégia ali, do começo ao fim. Em 18 minutos, a cliente falou, eu vou fechar, manda aí a documentação que eu vou fazer. Aí eles ficaram impactados. Eu falei, essa é a diferença de uma mentoria. Uau. Doido. Uau. Não, é louco demais. Quando ele fala aqui, ó, é muito importante, assim, o medo trava as pessoas de prosperar, trava as pessoas de vender. Você que tem aí, às vezes fala, cara, eu tenho medo de vender, eu tenho medo de ligar, eu tenho medo de fazer uma estratégia. Mas o medo foi um bloqueio que foi, tipo assim, cara, você tomou uma rejeição, uma segunda rejeição, uma terceira rejeição, aí você cria um bloqueio. Você fala, cara, eu não quero ser rejeitado desse tanto. E aí esse bloqueio de rejeição te gera um medo de fazer vendas. Você precisa entender que a primeira coisa que você tem aqui num centro que é o quê? Esse aqui é a zona de segurança. Você está aqui numa zona que ela é segura para você, que a CLT ali é confortável e tal, para mim eu estou tranquilo, eu pago minhas contas e como ali o que dá para comer, né? Uma abóbora, né? Que é a do Lula lá, enfim. Zoeiras à parte, depois eu quero entrar nisso aí, depois com você. Mas, enfim, vamos lá. Depois você tem a zona do medo. Saiu da zona de segurança e fala, agora eu quero empreender. Você sai da zona da segurança para a zona do medo. Sim. É onde tudo que a vida existe, que é o normal da vida, é os nãos que você vai receber, é os desafios, é os boletos que vão chegar, é as dificuldades do mercado, tudo aquilo que é o normal da vida, é o padrão, você te gera medo. Só que, cara, quando você entende que num cenário normal de empresários, aquilo ali é o básico do básico, é o normal. E você precisa passar pela zona do medo. Depois da zona do medo vem a zona da confiança, que é quando você começa a ter resultado. Porque primeiro a zona do medo é a fundação. Quando você vai construir um prédio, a fundação você não vê. Você tem um prédio ali que vai, se 40 andares vai subir. Só que no início, cara, é só fundação e ninguém vê. Ele olha e fala assim, aqui alguém vai fazer alguma coisinha. Será que vai sair essa obra mesmo? Porque está tudo para dentro da terra. Depois que o trem começa a crescer, aí vem para a zona de confiança, que é onde você tem micro-resultados. E os micro-resultados vão te gerando cada vez. 1 andar, 2 andares, 3, 4. Quando todo mundo olhar, tem um prédio. Aí todo mundo vai parar e perguntar assim, como é que você fez?
Como é que você fez para ir? E é onde você precisa começar a transbordar, que foi o que o Prado fez, né? Se tornou mentor de vendas ali. É só vendas ou tem mais coisa, né? Na verdade, vendas é porque venda é o que hoje é o que preocupa todo mundo. Ele sabe que se não vender, não tem negócio. Então, eu falo mais de vendas porque é algo que a pessoa está mais atenta. Mas a gente fala sobre processo e procedimento, sobre precificar de maneira profissional. Não adianta eu vender se eu estou vendendo uma coisa que o molho está ficando mais caro que o peixe. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, eu falo sobre vendas porque é minha paixão e é o que atrai muitas pessoas. Mas, por exemplo, tem gente que está vendendo muito, está com a agenda lotada e está pendurado no banco. Por quê? Porque não está precificando do jeito correto. Então, é um conjunto, né? É um conjunto de coisas para você vender. Ou seja, já segue aí, @PradoClima, tá certo, né? É isso aí. @PradoClima. Mexia muito com ar-condicionado. Esse cara fez eu pagar uns negócios lá em casa que eu nunca tinha percebido na vida. Ele falou assim, sobre o ar que respira e tal, a pureza, olha lá o ar-condicionado, tira aquela água, vê como é que tá aquilo ali é o que você está respirando. Eu fiz esse negócio lá em casa, mano, que loucura. Eu fiz esse negócio lá em casa, falei assim, meu Deus, eu tô respirando o câncer aqui dentro. Aí eu fiz toda a revisão dos ar-condicionados, já falei até para a Camila fazer de novo, que já passou um tempo disso aí, fazer a revisão lá. Ele conseguiu me vender uma ideia. Que ele nem tinha o produto para vender, ele só me vendeu a ideia, eu comprei a ideia e executei. Cara, vendas é sobre isso, né? Às vezes um produto nem é seu, mas você consegue vender uma ideia para que a pessoa melhore de vida, melhore seus resultados. Foi isso que você fez na minha vida, né? No dia que eu fiz a higienização, eu respirei melhor, eu dormi melhor. Você tá doido. Acredite ou não, eu dormi muito melhor, tá? A partir do momento que eu fiz a higienização dos meus ar-condicionados. Então, por isso, o Prado Clima. E aí, antes da gente continuar, já aproveita aí, se você veio até aqui, curte, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho aqui para a gente continuar trazendo mais pessoas relevantes e trazer mais conteúdos como esse. É isso aí. E olhando hoje, Prado, multiempresário, um homem de sucesso, 1,3 milhão de seguidores no digital, bem posicionado, uma referência para o nosso país, alguém que representa de fato aquilo que a gente acredita, princípios, valores e propósitos. Mas o processo, a persistência. Como é que foi essa caminhada? Para a pessoa que está lá do outro lado, falar, cara, isso é muito longe para mim. Isso não faz sentido, porque está muito distante. Porque às vezes tem isso, às vezes a pessoa olha para o Prado hoje e fala, está muito distante. Mas o Prado, ele seguiu uma caminhada. Ele construiu de forma sólida, teve seus altos e baixos, naturalmente. Mas o que você tem para falar para uma pessoa que está desanimada hoje, que não consegue ver, por exemplo, a luz no fim do túnel? Sim. Cara, o que eu aprendi na caminhada desses 35 anos de empreendedorismo? Já me equivoquei várias vezes, já quebrei empresa, já tive apartamento, já perdi apartamento em leilão, carro em busca e apreensão. Então, foi uma jornada de muitos erros para conseguir entender o jogo. Porque eu não tinha, como o Pedro falou, ninguém ensina isso na escola. Então, hoje a gente treina, eu tenho um aluno que o cara tem formação em Harvard, formação na Coreia, formação na Alemanha, já escreveu vários artigos. Qual que era o problema dele? Saber vender isso, porque a faculdade não ensinou. Então, ao longo dessa caminhada, eu entendi o seguinte, que todas as vezes que eu tentava estar motivado para fazer alguma coisa durante um período muito longo, eu fracassava. Eu descobri, cara, que é impossível uma pessoa se manter motivada durante um período longo. E aí eu fui buscar informação de, esses caras que conseguem ficar muito tempo em primeiro lugar, esportistas. Então, eu descobri que o cara tem uma meta de comportamento diário. Independentemente de se está motivado ou não, se está sol, frio, se está triste, alegre, existe uma meta de comportamento diário a ser cumprida. E aí, na caminhada de cumprir a meta, eu vou me motivando. E quando eu ganhei isso, cara, eu virei uma chave absurda na minha mente. Então, por exemplo, quando eu decidi que eu realmente faria alguma coisa diferente no digital, eu virei para um estrategista e falei, cara, o que eu preciso fazer para virar uma referência no digital? Ele falou, tu tem coragem? Os grandes ficaram 1 ano fazendo alguma coisa de graça, de manhã cedo. Eu falei, então anota aí, a partir de amanhã, Café da Manhã com o Prado. Eu fiz 804 episódios sem parar de domingo a domingo. Eu fiz café da manhã isolado num hotel com Covid. Só que esse jogo me levou, cara, para 32 países, de forma gratuita. Eu não coloco 1 centavo de tráfego. A minha conta alcança 60 milhões de visualizações. Nos últimos 30 dias foram 22 milhões de pessoas que passaram na conta e eu não coloco 1 centavo de tráfego. Só que, cara, eu fiz um acordo com a minha esposa. Falei, durante 1 ano eu vou ficar sem poder sair e voltar de madrugada, porque o café da manhã acontecia às 6 horas da manhã. Para fazer um negócio de 2 horas, entregar um conteúdo de valor durante 2 horas, eu tinha que me preparar. Então, eu acordava às 4h40 da manhã. Eu não podia mais sair à noite com a minha esposa para ir no jantar.
Diversas vezes ela foi na casa dos meus irmãos jantar sozinha. Por quê? Meta de comportamento diário, todo dia eu tenho que fazer o café da manhã com o Prado. Eu estou triste, tenho que fazer o café. Eu estou feliz, fazer o café. A conta bancária está explodindo de dinheiro, o café da manhã. Você não tem dinheiro na conta, café da manhã com o Prado. Então, a meta de comportamento diário, cara, é o que mudou a minha vida. E ao aplicar a meta de comportamento diário, quando eu abri a câmera, via lá as pessoas comentando, isso me motivava. Mas não foi o que me fez sair da cama para fazer o vídeo. Sair da cama para fazer o vídeo foi a meta de comportamento diário, entendeu? Olha que loucura. Erasmo, foi a mesma coisa comigo na época do câncer. Porque para a gente ser campeão brasileiro, igual eu fui 3 vezes campeão brasileiro de supermoto, e ainda mais em tratamento de quimioterapia, depois, quem quiser pesquisar aí, é Pedro Ren, lá aparece lá as matérias, quando eu estava com câncer e tudo mais. Mas, cara, todos os dias eu tinha que acordar determinado, independente da situação que estivesse acontecendo na minha vida. Podia estar com câncer, podia estar saindo de uma maca de quimioterapia, inclusive marcava elas para de manhã, para poder sair da maca e direto para a pista para treinar, que eu descobri que melhorava os efeitos colaterais da quimioterapia. E fui fazendo todos os dias. Só que qual que é o negócio que as pessoas não entenderam ainda? Essa meta de comportamento diário é fazer tudo aquilo que tem que ser feito, independente de você gostar, querer ou não. É você colocar um planejamento. Eu quero me tornar 3 vezes campeão brasileiro, eu quero me tornar referência, eu preciso colocar o jogo com seu irmão agora, com o Rodrigo. Eu coloquei meta de comportamento diário, todo dia eu vou treinar, independente de onde eu estiver. Olha que loucura. Eu consegui ganhar aquele jogo porque eu coloquei uma meta de... Você falou isso aí, explodiu minha mente aqui agora. Porque eu nunca usei essa palavra, meta de comportamento diário, mas eu sempre coloquei que eu tinha que ter foco, determinação e colocar um cronograma que eu tinha que seguir todos os dias, que você resumiu em 2 palavras, né? 3, né? Meta de comportamento diário. Isso, 3 palavras ali. Né? Cara, isso mudou o jogo da minha vida. Isso mudou os meus resultados. Porque, cara, eu falo assim, cara, o esforço, a dedicação sempre supera o talento, sempre vai superar. Sim. Porque você que está assistindo aí, não importa se você veio de uma família rica, pobre, se você está com saúde, se não está, cara, é se você determinar e falar, cara, eu vou fazer acontecer e botar uma meta para você executar todos os dias, é impossível você não se tornar o melhor naquilo que você faz. Você tem que só colocar na sua cabeça uma coisa, você tem que acreditar que é possível, acreditar em você, tá? Que você tem as capacidades ou vai se capacitar durante o processo, porque às vezes a pessoa não tem capacidade, mas ela se capacita durante o processo, ela treina, ela executa e parar de achar que você tem que fazer aquilo que você gosta. Cara, os campeões, Prado, nunca fizeram o que gosta, porque o sucesso está atrás daquilo que ele não gosta. Olha esse código que eu quero passar para vocês aqui agora. O campeão, ele sempre está, por exemplo, o tênis, jogar é legal, é divertido pra caramba, mas o evoluir não está no jogar, tá em você pegar um professor e fazer aquilo que ninguém gosta de fazer, que é bater aquela bolinha aqui toda hora, ficar 300 bolinhas no mesmo lado, depois 300 bolinhas no mesmo lado. Na moto, 300, que a gente chama de 8, que é fazer aquelas curvinhas, tipo 8 fechadinhas, é chato pra caramba. Legal é chegar na pista, saltar, entortar a moto, isso era legal. Agora, ficar fazendo aquele 8, corrigindo, ponta do pé na pedaleira, cotovelo alto, e ficar focando nos detalhes do processo, é o que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Exatamente. E muitos de vocês não estão dispostos a pagar o preço. Eu quero motivar vocês a fazer isso, ativar isso dentro de vocês hoje. Se você estiver disposto a pagar o preço de colocar essa meta de comportamento diário, esse negócio vai mudar a vida de vocês. Faça aquilo que ninguém está disposto a fazer, que ali está o sucesso do seu negócio, da sua família, do seu empreendimento, do seu esporte, de tudo que você fizer na sua vida. MCD, meta de comportamento diário. É isso aí. Quando você pega o brasileiro mediano, ele está dando aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele não tem meta, ele não tem comportamento todo dia, então... Esquece. Ele está fazendo exatamente o que todos estão fazendo. Esse é o problema. Você não governa, você está sendo governado por todo o ambiente que te cerca. Ou seja, você quer realmente sentar nessa cadeira? Você quer se posicionar? Como é que você faz? Meta de comportamento diário, começa a ser intencional. Você tem que fazer o que ninguém faz. Você tem que começar a governar, a primeira coisa, a sua agenda. Você tem que determinar o que você vai fazer durante o seu dia. Porque quando você não faz isso, o seu vizinho te governa, o seu tio, a tia, os parentes, todo mundo chega com problema. E aí, quando chega na sua mão, como você está livre, o que acontece? Acabou. Você vai absorver o problema e vai executar algo que não é seu. Agora, quando você é intencional, coloca uma meta de comportamento diário, a sua hora ela está comprometida com você. Não chega nada ao seu redor, incrível. Aí você entende, você sai de um brasileiro mediano, tá? Medíocre, e você passa a ser alguém extraordinário, que é
vou fazer uma live todos os dias, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que preparar o material, eu vou ter que entregar um conteúdo gratuito, gerando o gatilho da reciprocidade. Esse código é poderoso. Ou seja, você quer crescer, você precisa gerar valor para outras pessoas. Você precisa ser o quê? Um governante, você precisa governar sobre a sua agenda, sobre você. O problema é que você está aí agora sendo governado por todo o seu ambiente, o tempo te governa, as pessoas te governam, e você está sendo governado, e não tem meio termo, Prado. Ou você governa, ou você é governado. E dentro desse tema, amigão, quando você pega hoje o seu posicionamento, parabéns pelo posicionamento, pelos valores que você defende. Você defende valores que para nós são inegociáveis. Família, prosperidade. E aí eu não estou falando aqui de direita ou de esquerda, eu estou falando de governo, eu estou falando de alguém que sabe o que quer. Você saiu de um estado de miséria. Você sabe o que é passar fome, eu também sei. Você sabe o que é estar lá em uma periferia, muito longe, por exemplo, de acesso a itens básicos, vamos falar aí, de uma vida mediana. E aí, quando você acessa esse nível agora, e você, com essa consciência que você tem, você começa a se posicionar, começou os ataques. Né? Começa as pessoas a falarem mal e falar, mas por que, Prado, que você está se posicionando? Por que você está falando sobre política? Meu amigo, me fala um pouco sobre isso, sobre o seu posicionamento, sobre o que você está fazendo agora e a importância disso para o nosso país. Sim. O que acontece? Eu sempre reclamei da política, né? Mas eu nunca tinha me posicionado. E uma vez, vendo uma palestra de um pastor, ele falou, sabe qual é o nosso problema? Nós somos empresários, nós somos gestores, nós temos cabeça para governar, só que nós não queremos falar sobre isso, não queremos nos envolver. E aí sobra para quem? Para quem quer fazer coisa errada. Então, enquanto nós, os caras que querem, que preza pela família, que preza pelas coisas certas, pela prosperidade, enquanto a gente não começar a falar, começar a alertar as pessoas, tem gente que, às vezes, vota errado por falta de conhecimento, porque está votando com o estômago. E, de repente, esse dia foi muito engraçado. Eu falo muito, meu posicionamento, eu sou um cara de direita, eu sou um cara conservador. Esse dia o cara escreveu assim, eu voto no PT, mas eu vou confessar para você que esses vídeos aí têm colocado uma pulga atrás da minha orelha, viu, rapaz? Ou seja, até printei isso e falei, vamos postar. Eu não postei. Mas é sobre isso. Então, o que eu tenho feito? Eu trago números, tudo que eu falo é embasado com alguma evidência, e eu só deixo claro a bagunça que é o nosso país e que não tem a ver com dinheiro. Nós somos um dos países mais ricos que existe no mundo. Se a gente ficasse 10 anos sem corrupção, não teria para ninguém. Para ninguém, não tem para ninguém. Eu fiz um vídeo tem 2 dias. Ele bateu hoje 10 milhões de visualizações. Tem 48 horas. E a galera está indignada porque eu mostrei o que acontece se a gente só parar de pagar carro de luxo para o legislativo, executivo e judiciário. Quantos bilhões de economia? 85 bi. Uau. Vocês têm noção? 85 bilhões. Fala mais sobre isso. Aí, em 20 anos, dá 1,3 trilhões. Carro para um cara que ganha 50 mil reais. Então, quantos hospitais por cidade? Eu vi você falando sobre 2 isso. hospitais por cidade daria para construir. 770 ambulâncias por cidade. Não é por estado, não. Então, você entende que o nosso problema são 23 viaturas por cidade. Dá para comprar. Nossa. Você entende? Então, 23 escolas dá para construir por cidade. Você entende que a gente não teria problema com infraestrutura, com equipamentos, porque o dinheiro existe. Só que o 23 dinheiro escolas. É muito louco, cara. Então, tem mãe hoje que não consegue trabalhar porque não está conseguindo vaga na creche. Dá para construir mais de 50 creches por cidade, cara. Por cidade. Isso ele está falando de cidades que têm 10 mil habitantes, cidades que têm muitos. Imagina isso. Você entende, cara? Então, não tem a ver com o dinheiro. É que o nosso dinheiro... Então, olha só a loucura. Todo recurso que tem lá 5,5 trilhões por ano, esse recurso vem dos nossos impostos, que nós somos obrigados a declarar e falar de onde que veio para onde que vai. Aí o governo pega esse dinheiro e agora ele acabou de colocar sigilo de 100 anos em 600 bi. Ou seja, nós temos que declarar de onde que vem para onde que vai. Aí ele pega o nosso dinheiro... O nosso que é privado. Nosso. Usa e fala, ninguém pode saber onde eu usei. Que loucura é essa? Então quer dizer que é loucura. Eu sou o dono do dinheiro e eu preciso te dizer de onde que veio e para onde que foi. Está aqui a tua parte, para você me trazer segurança, educação, né?
Aí ele pega esse dinheiro que é nosso, usa e fala 100 anos de sigilo para ninguém saber aonde eu coloquei 600 bi. Mas, ó, o pessoal fica falando que na época do Bolsonaro tinha o sigilo, né, e tal. Aí, obviamente, a esquerda, o PT, o Lula, eles são mestres de narrativa. Eles têm que tirar o chapéu para eles. Tirar o chapéu. Eles mudaram o nome. Qual o nome que eles colocaram? Então, eu não sei... Eu não Tinha me- um que era virou emenda Pix, né? É, Não tinha só que sobre o sigilo, é sigilo mesmo, deixa bem claro. Ele fala que é por segurança. Colocou agora um sigilo sobre as despesas da Janja, que não foi... segurança para eles, né? É, para eles, que ela não recebeu o voto de ninguém, mas ela tem lá um gasto. Então, ele gasta uma média de 50 e poucos mil reais por dia no cartão de crédito. Gente, eu sou empresário há 35 anos. E de verdade, esses dias a Erika Hilton estava com um look, uma roupa que custava 220 mil. Meu irmão, eu tenho 8 negócios, eu empreendo há 35 anos. Eu nunca vesti uma roupa de 200 mil reais, que eu preço de um apartamento. Tem gente que trabalha para comprar um apartamentozinho lá de 200 mil. Então, até um dia desse, a Erika Hilton estava dizendo que tem que acabar com o capitalismo. Aí o repórter perguntou assim para ela, o que você acredita? Eu acredito que tem que acabar com o capitalismo. Só foi ela acessar o nosso dinheiro, está ela usando uma bolsa de 24 mil. Então, você entende que a gente precisa acordar para isso. Como é que um parlamentar que ganha 40 e poucos mil tem uma roupa de 220? Uma roupa, uma. É só você de casa aí fazer a conta. O patrimônio que os nossos ministros ou os nossos parlamentares têm condiz com o salário que eles Não têm? tem. É só você fazer uma conta básica que você já vai ver para onde está indo todo o dinheiro, de onde vem todo esse dinheiro. Não é qualquer besta, não preciso falar nada para vocês. É só você pegar a calculadora e começar a fazer uma conta básica. Faz aí, vezes X tempo que ele está no cargo, vezes X o salário dele, vê o patrimônio dele, vê se condiz com o que está sendo feito. Cara, não sei se vocês viram uma postagem que fizeram do Hugo Mota. Ele estava no aeroporto com uma bolsa de 340 mil reais. Uma bolsa de 340 mil, uma bolsa que ele estava usando. Condiz com o salário do cara? 340 mil reais uma bolsa. Gente, todo mundo tem que ter acesso. Eu acredito que todos nós, quem trabalha, quem é eficiente, quem faz mais Pode que o comprar combinado... o que quiser. Meu irmão, você faz o que quiser. O dinheiro é seu. A loucura se tem uma pessoa que está falando que tem que acabar. Só que o que acontece? Todos os países que acabaram com o empresário, o que aconteceu? É só você olhar para a Venezuela. Então, não existe um país sólido sem empresário, porque para de circular dinheiro. Aí fica todo mundo dependente do governo, que é o que ele quer. E depois que todo mundo fica dependente, só que chega uma hora que não tem mais dinheiro, porque se o empresário for embora, não tem mais posto de gasolina, mercado, farmácia, você vai comprar de quem? E aí, uma coisa, Prado, que me tira do sério. Eu cresci estudando em escola pública. Eu cresci em um ambiente de favela, de crime, em um ambiente onde a ideologia de esquerda predomina. E aí eles vão programando as crianças ao longo da vida. E aí as pessoas crescem vindo só aquele negócio. A realidade deles é o quê? Não, o socialismo é uma maravilha. Mas socialismo para quem? Porque se você olhar a vida dos políticos que estão lá defendendo o tal do socialismo, como você colocou, uma bolsa de 24, que socialismo é esse? E aquela pessoa que está lá na favela, que não tem, às vezes, o dinheiro para comprar botijão de gás. Exatamente. Ele não tem dinheiro para comprar uma geladeira para manter o alimento dele refrigerado. Mas cadê esse tal de socialismo? Você entende que o socialismo, na verdade, é só uma ideologia colocada sobre a mesa para arrecadar mais recursos, para manter eles lá no poder. Porque uma coisa que está acontecendo hoje, que é uma vergonha para o nosso país, eu tenho dificuldade hoje de contratar uma pessoa na minha casa para trabalhar, porque a pessoa de nossa confiança, ela falou o seguinte: eu recebo uma bolsa pelo estado de São Paulo e eu recebo uma outra bolsa aqui por Brasília. Se você me contratar, eu vou perder isso aqui. Olha aí. Ou seja, é uma estrutura organizada, é um sistema onde oferece migalhas para as pessoas e as pessoas estão presas nessas migalhas. E as pessoas não enxergam a capacidade geradora de riqueza que elas têm. Por que elas não empreendem? Por que elas não conseguem produzir mais? Porque elas se acostumaram com a migalha. E esse sistema ele tem que acabar, a gente tem que romper com esse negócio. Como que a gente faz isso? Se posicionando, ou seja, parabéns pelo posicionamento, porque você saiu de lá como eu saí. Nós acessamos uma camada hoje e nós temos que falar para as pessoas que estão nos assistindo, que estão lá, que é possível. É possível. Nós sabemos o caminho, a gente sabe como fazer. É só você acreditar em você e sair de perto dessas pessoas que estão aí fazendo o seguinte, programando a sua mente com uma programação de miséria. A cada continente que eu conheço, a cada país novo eu percebo o quanto que o nosso país é rico. O nosso país é um dos mais ricos do mundo. Só que o nosso povo, ele é pobre de mentalidade, porque ele foi escravizado por uma ideologia que prendeu o nosso povo. Agora,
Chegou a hora da gente se revoltar. Chegou a hora de você, empresário, de você que tem sucesso, se posicionar. Porque se você não se posiciona, as crianças estão vendo quem? Estão vendo essas pessoas se posicionar e olham para elas e estão modelando essas pessoas e querem ter um estilo de vida que não faz nenhum sentido, que é um estilo de vida de estagnação. Como que vamos mudar o nosso país? Mudando a mentalidade das pessoas. E é exatamente o que a gente faz aqui, né? E uma pergunta que não quer se calar. Vem candidato, sim ou não? Ó, eu quero agradecer todos os convites aí. É muito fera, né, ver o reconhecimento da galera. Alguns partidos realmente fizeram contato, fizeram convite. E eu estou pensando, cara, eu tenho um propósito, assim como o nosso propósito aqui na Plataforma Global de Brasília, é verdadeiramente tocar o terror na terra. Trazer essa clareza que o Erasmo colocou aqui. A Bíblia fala que o povo sofre porque falta conhecimento. A nossa intenção aqui é verdadeiramente te trazer o conhecimento para você não ficar refém de ninguém. Você vai definir o que você vai viver, aonde você vai morar, o que você vai comer. Para isso precisa de clareza. Então, cara, eu vou seguir meu caminho, fazendo aquilo que eu amo, que é trazer clareza para as pessoas, ensinar. Eu sou apaixonado em transmitir, transbordar o meu conhecimento. E eu sou um homem temente a Deus e sei que Deus tem coisas muito melhores do que eu penso sobre mim. E eu tenho certeza que a vontade que eu tenho é de tocar o terror. Se for lá dentro, eu tenho certeza que Deus vai preparar tudo e vai me dar clareza e tranquilidade para tomar a decisão, para aceitar convite. Mas a coisa está na mesa, está posta, não tem nada definido, mas eu tenho pensado muito no que eu posso fazer para agregar, para a gente continuar fazendo aquilo que nós nos propusemos a fazer. Como o Pedro falou, quando nós nos conhecemos, eu entendi o coração desse cara e é o que ele falou, a gente ficava desmarcando as reuniões. Eu tinha reunião, tipo, 40 minutos depois que nós nos encontramos e nós ficamos lá um dia inteiro. O Erasmo estava nos Estados Unidos, falei, cara, eu preciso te apresentar meu sócio, cara. E nós ficamos ali juntos e de lá para cá, nós não nos separamos mais porque nós temos um propósito, que é tocar o terror. Então, se você acredita que você tem algo muito maior do que isso aí que você está vivendo, que essas mentiras que o governo, que a esquerda está te contando, que você precisa depender de migalhas, eu posso te afirmar, isso é uma mentira. É isso aí. Existe algo muito melhor para você viver do que essas migalhas. Mas para isso vai precisar virar a chave, vai precisar saber de coisas. Eu costumo dizer que o sonho que você quer realizar e o dinheiro que você quer fabricar vai ser com conhecimento que você ainda não tem e com pessoas que você ainda não caminha. Prado, como todo grande empresário, uma pessoa que se posiciona, né, com o passar do tempo você vai sendo atacado. Né? Eu também, o Erasmo também, a gente vê que cada vez que a gente cresce mais, a plataforma cresce mais, mas a gente, obviamente, desagrada muita gente e tem pessoas, né, que tem haters, tem pessoas que buscam, obviamente, ninguém consegue ver alguém crescendo e a pessoa parada que ela quer puxar a pessoa de volta. Sim. Isso deve acontecer muito na sua vida também. Para o pessoal de casa que está te escutando agora, como você fez para superar e o que você colocou de gatilhos mentais para que você continuasse se mantendo em foco mediante os ataques que tiveram? Cara, eu sou um cara cristão e eu entendo o seguinte, que a maior arma do inimigo é confundir a sua mente para você esquecer quem você é. Se eu não tiver clareza de quem eu sou, qualquer coisa que vier da parte externa pode me abalar. Então, o que eu tenho? Eu tenho muita clareza de onde eu vim, o que eu já fiz, quem eu sou e para onde eu estou indo. Então, meu irmão, de verdade, eu não vou me abalar, porque eu peguei... Tem gente que entra lá na minha live e fala assim, mais um estelionatário. Eu dou risada, velho, deixa eu te falar. Aí a galera que está lá, meus seguidores, aí começa a dar bola. Gente, não gasta energia não põe essa energia não. Porque um cara que se propõe a parar a vida dele para entrar na minha live, para começar a dar opinião sobre a minha vida, esse cara não está cuidando da vida dele. É sinal que eu sou muito importante para ele. Isso aí. Então, eu tenho muita clareza de quem eu sou, para onde eu estou indo e o que eu carrego. E é impossível ter esse movimento que vocês têm, que vocês fazem aqui. Esses dois caras são loucos. O dia que eles falaram que ia construir aqui a plataforma, a hora que chegou aqui, eu olhei, eu sou acostumado com obra, né? Eu tenho empresa de serviço. Eu falei, cara, essa obra aqui, 90 dias vai ficar brabo. Ele falou, não, é 21 dias. Eu falei, olha... Os caras pareciam ser tão dois doidos. E 21 dias eles fizeram. Então, isso aqui incomoda. Sabe por que incomoda? Porque todas as vezes que nós aparecemos, fica muito claro para quem não está fazendo o quanto que ele poderia estar fazendo que ele não faz. Exato. Porque nós temos 2 braços, 2 pernas. Então, ficar do lado de quem está fazendo, para quem já se conscientizou que vai viver aquela vidinha, é incômodo porque fica muito claro que existe outra vida a ser vivida que eu não estou vivendo.
Então é melhor eu tentar ofuscar esse cara aqui, porque vai que ele destaca muito, vai ficar muito claro que eu não estou fazendo aquilo que eu poderia fazer. Então, cara, a resposta é, eu tenho muita clareza quem eu sou. Cara, é igual assim, ó. O cara tem lá, ele compra o primeiro aviãozinho dele, um aviãozinho monomotor, teco-teco, né? Ele compra o primeiro aviãozinho dele. Na hora que passa um jato gigantesco que o avião fica passa debaixo da asa dele, assim, de tão grande que o jato é, aquela turbina incomoda o avião pequeno. A gente vê muito isso, né, Prado? Quando você cresceu, nós crescemos, Erasmo, eu, agora hoje a gente sócios aqui, a gente tem parcerias em eventos aqui também, mas quando a gente ligou a turbina e cresceu o nosso jato, botou um jato lá, tem até virou um Antonov, digamos assim, né? Que é o Antonov, não sei se você conhece, mas tem 3 turbinas de cada lado, é gigantesco, é um avião. Aquilo ali incomoda, porque, cara, você pode botar um jato debaixo do Antonov, entendeu? Virou uma formiga. Virou uma formiga. E aí a pessoa fica incomodada, e aquele incômodo faz com que a pessoa queira te atacar. Ou algumas pessoas, né? Elas olham para aquilo e falam, cara, eu vou aproveitar dessa turbina aqui, vou engatar e vamos virar uma turbina maior ainda, que é os mentorados que você tem, que a gente tem, né, que acompanham a gente, que estão nos rolês com a gente, que é as pessoas que plugaram a turbina na nossa turbina para ser mais rápido, e tem as pessoas que vão odiar, tem as pessoas que vão ser haters, obviamente, com a política ou não, você entrando ou não, vai ter ataques, né, porque você se posiciona e todo mundo, grava isso, todo mundo que se posiciona vai ser sempre atacado. Se você está sendo atacado, você está fazendo alguma coisa de certo na sua vida. Se você está sendo processado, você está fazendo alguma coisa de certo na vida. Mano, deixa eu te explicar esse negócio. Comece a amar os haters. A gente pegou um código com o Pablo que eu carreguei para minha vida. É ame hater. Porque são os haters que vão fazer você explodir. É o pessoal jogar na mídia, jogar em isso. Cara, de vez em quando a gente fala assim, cara, poderia até ter uma Globo falando mal da gente, só pra gente dar uma explodida mais rápido, sabe? Mas é isso, cara. Por quê? Porque toda energia negativa que vem, a gente tem que aprender a captar ela, converter ela e canalizar para alguma coisa. O Pablo fez isso no Pico dos Marinhos, que fala... Qual é aquele de domingo lá da Globo? Fantástico. Passou lá o negócio dele e ele foi no outro dia, fez live e faturou sei lá quantos milhões de reais, 10 milhões de reais, entendeu? Com aquela notícia. Então, é pegar aquela energia e converter para alguma coisa, porque, querendo ou não, para difamar, para criticar, para mentir, eu conheço várias matérias que eu conheci as pessoas e vi que era mentira, só que, para mentir, eles falam na hora. Mas depois, para desmentir, quando eles percebem que estão errados, eles não desmentem em rede nacional. Mentir, eles mentem em rede nacional, mas desmentir, não. Então, assim, o que a gente pode fazer com isso? É aprender a pegar essa energia e fazer alguma coisa com ela. Com certeza. Né? Então, é para isso que a gente está aqui. E árvore boa dá fruto bom, cara. E aí o que acontece? Quem quiser realmente saber, o cara que está assim, ó, e tá tudo certo, se o cara chegar aqui na plataforma, não sei não, esses dois aí, hein? Mas olha os frutos, cara. Olha a galera em volta. Eu lembro de um mentorado meu que veio aqui no Método IP. Pô, o cara já era meu mentorado há 1 ano e meio. E ele veio aqui no Método IP, no outro dia ele mandou uma foto, assim, quando ele mandou a foto, eu prestei atenção no relógio, eu pensei que ele tinha comprado o relógio. Eu falei, não, pô, na minha mão. Aí quando ele mandou a caixinha da aliança, eu falei, não, eu fui lá no Método IP, tá maluco, os caras falam lá que eu tenho um documento do carro, um documento da casa, como é que eu não estou documentado com a minha esposa? Eu vou casar hoje. Eu falei, cara... Ou seja, então, olha os frutos. Eu tenho muita clareza de quem eu sou, para onde eu estou indo. E aí, se você quiser verdadeiramente saber quem eu sou, não é lá na live. Vê olhar meus frutos, olha os depoimentos da galera de transformação. Sim. Então, meu irmão, é o que você falou, é pegar essa energia aí, e se você quiser vir gastar a tua energia aqui com a gente, fique em paz. Nós vamos pegar essa energia, vamos canalizar e vamos fazer esse negócio explodir, e você vai estar desperdiçando aí o que você poderia usar para transformar a sua vida, né? E olha que loucura, ele falou das árvores que dão frutos, e toda árvore que dá fruto, ela é apedrejada. Opa! Todo mundo que vê um fruto lá em cima da árvore, ele pega uma pedra para eu quero comer desse fruto e tal, e fica querendo apedrejar ela. Então, cara, se você for apedrejado, qualquer coisa, mano, você está gerando fruto. Continue gerando fruto todos os dias da sua vida, que vai dar certo, cara. Bota pressão que vai dar certo. E tem uma analogia, né, que é perfeita. Se você tem 10 postes que estão ali, 10 graus, desalinhados, o 11º, se ele tiver 0 graus, ou seja, alinhado, ele vai denunciar os 10 que estão desalinhados. Ou seja, quando você se posiciona, quando você vai lá e fala sobre um assunto que aquelas pessoas que estão ali próximas de você, todas desalinhadas, você denunciou todas elas. E as pessoas, é interessante, elas não conseguem mais pegar na sua mão. O que elas fazem? Ela quer pegar no seu pé, para que você não vá para o próximo nível. É isso aí. Porque sempre que você se posiciona, sempre que você se desafia, você vai para o próximo nível. E as pessoas que estão ficando para trás, como não tem capacidade de andar junto, pega no seu pé. Ou seja, quem não pega na sua mão, vai pegar no seu pé para você não prosperar.
E eu queria te fazer uma pergunta, meu amigo. Qual a importância de você viver uma vida de desafios, uma vida de novidade, para o crescimento, seja empresarial, seja familiar, seja na vida espiritual? Como é que funciona esse negócio? Cara, o que acontece? Eu acredito muito numa mente que se desenvolve, né? E se eu não me colocar numa situação onde eu possa criar novos caminhos neurais, eu falo muito de em vez sobre heurística de sobrevivência. O que é heurística de sobrevivência? É um mecanismo cerebral que me impede de fazer coisas novas, porque é muito mais seguro fazer aquilo que já está programado. Então, eu fico me limitando a fugir daquilo que está programado, porque o cérebro humano tem uma função de te manter vivo. Ele pensa, isso daqui nós já sabemos, para que tu vai se meter nisso daqui que é coisa nova? E coisa nova pode gerar morte, a gente pode morrer. Então, quando você se dispõe a estar em coisas novas, a inclusive colocar o pé em um lugar onde não tem o chão, você começa a criar uma plasticidade mental absurda e você começa a entender o quanto você é capaz de fazer coisas novas, de se superar. Então, é um desafio, porque a tua mente vai tentar te levar para aquilo que já está programado. E aí você bate num topo e não sai mais dali. Tem gente que está há 10 anos faturando R$5.000 por mês. E não sai dali. E não tem metanoia, né, porque cara? vai Não que eu tem contrato mais uma pessoa, e se essa pessoa me colocar na justiça? Então, vários empresários que chegaram na mentoria, falei, cara, mas quem é que é? Não, é eu, minha esposa e meu filho. Quanto tempo de empresa? 14. Porque vai que o contrato o cara põe na justiça. Falei, cara, olha que loucura. Então, pelo medo de um dia ser colocado na justiça, o cara não expande. Então, pegar a tua mente, cara, e constantemente, não ser um louco, mas pensar o seguinte: eu faturo 5.000 hoje. Se eu tiver mais um vendedor, eu faturo 10. Mas e o risco de ser colocado na justiça? Lá na frente eu resolvo isso, mas eu preciso faturar 10. E o que eu preciso fazer? Então eu vou procurar conhecimento, eu vou procurar ler sobre as leis trabalhistas na minha região, eu vou ver lá o acordo sindical para tentar errar menos, mas eu vou contratar, tentando errar menos possível. E isso vai deixando a tua mente numa condição de entender, não existe limite. Se eu colocar frequência, eu vou fazer. Em alguns casos eu vou ficar com receio, com medo, mas se tu for com medo, você cria uma plasticidade mental absurda, cara. E aí você passa a não ter mais nada na vida que você fala, isso aqui não dá. Só não dá para quem já morreu. Mas para quem entende que é só colocar... E lógico, né? Eu dou até uma dica para vocês. Quando você for fazer alguma coisa nesse sentido, use uma coisa chamada metas SMART. As metas SMART é um mecanismo para você fazer uma programação onde você tem uma clareza absurda de como fazer. Já sei para onde eu vou e tem lá as etapas. Metas SMART. Com as metas SMART você constrói a meta de comportamento diário. E aí, meu camarada, é pegar um binóculo, olhar lá na frente e falar, é lá que eu vou. E aí quem está do lado que nunca usou o binóculo fala, esse cara é louco, hein? Que o que ele está fazendo aqui não faz sentido. Não faz sentido para quem está aqui do lado, mas eu já vi um negócio ali na frente, ó, que eu vou lá buscar. E é por isso que muita gente não entende o empresário arrojado. Porque esse cara tem um binóculo bem grandão e ele já viu lá na frente. E quem está em volta está olhando só aqui a 2 metros. Não, esse cara é doido. O que ele está fazendo daqui a pouco? O cara explode. Então eu acredito nisso, irmão. Que extraordinário, né, cara? Quando você muda a visão. Interessante, porque as pessoas que estão do lado não vão conseguir enxergar. Mas se você tem convicção, se você tem entendimento, se queimou aí nesse campo morfogenético chamado alma, vai embora, toma a decisão. É uma pena a gente ter que encerrar mais um Talk de Reinantes. Vai ter mais um episódio 2 do Prado. É isso aí. Muito E bom, com o irmão meu amigo. dele também. O irmão dele também é um pastor, né? Não é um pastor, para mim é o pastor, tá? Ele é um pastor que fala sobre o reino, prega sobre o que a gente acredita, que é os códigos do reino, e ajuda milhares de pessoas a acessar a Cristo, que para mim é uma das... esse é o mais importante, esse é o que vale na vida, é isso, é acessar Cristo, acessar não só a salvação, mas reinar com Cristo no milênio, que é um papo que não é para esse momento agora, mas vai ser mais para frente com o Rodrigo Prado, né, que hoje se tornou um grande amigo, com os desafios que a gente veio fazendo, a gente foi se conectando, foi gerando uma amizade muito incrível aí também. E é isso aí. Meu amigo, muito obrigado por estar aqui junto. Obrigado pela sua vida, tá? Amém. Gratidão pela sua vida. Eu agradeço Amém. muito a Deus pela sua vida. Você é um cara incrível, um cara de princípios, de valores, Amém. com um propósito gigantesco, com um peso. E eu vou te falar, se você tomar uma decisão ou não do que você está podendo aceitar aí na sua vida, você vai para uma guerra e essa guerra nós estamos junto contigo. Amém. Tá? Para o que der e vier, para qualquer guerra que você entrar nisso aí, a gente está junto com você. E é isso, cara. Nós somos governantes soldados aqui, soldados não, generais do reino.
E esses generais do reino aqui estão aqui para te apoiar no que você precisar na sua vida e estamos juntos até depois do fim. É isso aí, meu amigo. E uma palavra final para quem está te assistindo agora, para que ele saia do lugar que ele está e exploda logo de uma vez. Cara, o mais rápido possível. Tenta descobrir o que você quer viver e olha para quem já está vivendo. Foi uma virada de chave na minha vida, encontrar pessoas que já estavam fazendo aquilo que eu queria fazer. Isso elevou a minha mente, me trouxe segurança para fazer. Então, descubra quem são as pessoas que estão vivendo aquilo que você quer viver e gruda nelas, absorve o conhecimento. E quem escuta, esquece, quem anota, lembra, só aprende quem executa. Para de ler livro, de assistir podcast e ficar anotando, guardando na gaveta. Enquanto você não aplicar, você não vai aprender, não vai ajustar, não vai afiar o machado. Então, o mais breve possível, comece a caminhar com pessoas que você é o resultado das pessoas que você mais acompanha. Quero agradecer, parabéns pela coragem de vocês dois de transformar aquela vontade num negócio chamado Plataforma Global de Brasília. Aqui é o epicentro de tudo que acontece no Brasil e eu tenho certeza que vocês dois têm um papel importantíssimo nessa jornada do Brasil se tornar aquilo que nós podemos ser se a gente virar nossa mentalidade. Então, eu tenho certeza que isso aqui é um propósito de Deus, porque a partir daqui, desse lugar, nós vamos transformar o Brasil. Uau. É isso aí. É isso. Pegou o código? Muito bom estar com vocês, encerrando mais um Talk dos Reinantes. E nós estamos juntos. Até depois do fim. Um Grande abraço. abraço.